Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco no ar para você, gravado no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro que o hotel recebe a equipe do Amazonsat e o nosso convidado com um delicioso café da manhã. Eu vou conversar com o jornalista e escritor Márcio Vieira. Mais uma obra lançada em Manaus, Teoria do Canalha. Você vai viajar em todos esses pensamentos de como surge, como pode acontecer, como pode se tornar um canalha. Márcio, qualquer um pode tornar-se um canalha. Por quê? Brian, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui no seu programa. Programa já tradicionalmente que é uma vitrine dos escritores locais do Amazonas. Então, de modo que é um grande prazer estar aqui. Esse café da manhã oferecido pelo hotel também é maravilhoso. Bom, o que eu coloco no livro é que o homem, e aí a gente está fazendo um recorte aí do homem, aquele homem tradicional, heterossexual, né? Lógico que as outras questões de orientação sexual também estão presentes, também podem ter essa mesma abordagem do canalismo, mas nós optamos para fazer um corte do homem heterossexual, e de modo que no livro eu coloco que esse homem heterossexual, ele traz alguns elementos naturais, né? Algumas coisas que naturalmente fazem parte da condição do macho, que o inclinam para essa prática canalista, né? O que faz com que ele não exerça isso em sua integralidade, o que faz com que ele não seja um animal simples de fato e sair fazendo tudo aquilo que seus instintos mandar, é a cultura que nós temos estabelecida, que segura e que gera um certo equilíbrio. Então alguns homens têm uma inclinação maior e acabam deixando, digamos assim, o macho prevalecer sobre o homem. Outros homens não, deixam o homem, culturalmente falando, prevalecer um pouco mais sobre o macho. Então fica nessa variação, mas o que eu digo no livro é que todos nós, machos, já trazemos alguns elementos interessantes que nos inclinam para essa prática canalista. E aqui o canalha não é aquela coisa vil, asquerosa, nós estamos tratando o canalha como aquele homem que traz suas companheiras, que tem um comportamento nos relacionamentos um pouco mais, digamos, anárquico, libertário, uma coisa sem controle, aquela coisa do homem sempre que as suas companheiras ficam suspeitando se ele faz, se ele não faz, mas aquele cara que de alguma forma acaba exercendo uma certa atração. Então todos nós temos um pouco isso. Como podemos observar, Márcio, pontos e atos de um canalha? O canalha ele tem vários tipos, né? Mas alguns comportamentos eles se repetem, né? Nesses seres tão interessantes. Por exemplo, o canalha ele é um especialista em meias verdades. Quando ele está na discussão de relacionamento, quando ele está tentando se esquivar de alguma investida da sua companheira que está suspeitando de alguma coisa, ele é um cara que ele tem uma habilidade muito interessante para mentir pela metade. Ele não mente totalmente, porque ele sabe que isso pode mais tarde agir contra ele e prejudicar um relacionamento, uma vez que se ele está no relacionamento é porque realmente ele gosta daquela pessoa, e depois a gente vai discutir um pouco mais isso. Mas o canalha ele é um especialista em meias verdades, ele é um cara muito ardiloso nas palavras. O outro comportamento é aquele comportamento de não gostar de dar muita satisfação, não gostar de abrir muito a sua vida a parte do relacionamento para aquela companheira. Então o canalha ele gosta um pouco de liberdade, ele gosta de estar dentro do relacionamento, mas ele quer aquela sensação de liberdade. De certa forma, as famílias podem já desde criança produzir esse canalha com exemplos? A gente fala que o ser humano é moldado pela família, pela escola, pelo meio social que ele vive e por características inatas dele, da personalidade que ele vai trazer. A gente eu observando com alguns amigos, né, que são canalhas mesmo, que as esposas não sabem, mas que eles são. A gente faz um resgate lá da infância, da juventude, e vê algumas coisas que realmente impressionam. O canalha, ele é um cara, ele é uma criança muito observadora, ele é uma criança esperta,
não que isso seja característica própria do canalha, é claro que outros que não são também tem isso, mas o canalha ele é detalhista quando ele é criança. Então você conversa com canalhas hoje e eles narram aventuras amorosas da infância e da adolescência com uma riqueza de detalhe impressionante. Ou seja, ele tem uma capacidade de observação e de identificação do comportamento da mulher interessante. E a família pode ficar atento, sim. Então, um garoto muito, digamos assim, muito cordial com a mulher, muito observador. Esse cara é um canalha potencial. Esse cara pode ser um canalha inveterado pro resto da vida. Agora, Márcio, é um tema interessante e um tema contagiante. Por que você escolheu isso rapidamente? Isso aí, a origem desse livro já gerou polêmica dentro da minha família, com meus irmãos e tal. Mas assim, a origem inspiradora do livro foi meu pai. Ele era assim, não tenho vergonha de dizer, ele era assim porque eu conheci, convivi e sei das aventuras amorosas dele, da prática bordejante dele, muito intensa. E algumas coisas eu não compreendia como ele conseguia se comportar daquela forma e fui buscar informação sobre isso. Começou como uma brincadeira, depois eu mergulhei numa literatura mais científica sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre psicopatia, porque o canalha é um pouco psicopata também. E a partir disso foi se moldando um livro e eu de certa forma agradeço ao meu pai que acabou me inspirando a escrever esse livro. Tá certo. Márcio, eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas olha, eu não posso sair do vídeo sem falar do nosso Guaraná Regente Zero. Você que não pode consumir açúcar, você que está de regime, tome Guaraná Regente Zero. Além de ser delicioso, é Guaraná do Amazonas. É importante isso. Mas não saia, porque eu vou voltar em seguida. Estamos falando com o jornalista e escritor Márcio Vieira, falando sobre a sua obra A Teoria do Canalha. Volto já, me aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né? Para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.